Olá pessoal, nesse vídeo iremos falar sobre formas pré-definidas e objetos de curva. Isso acaba gerando muita confusão entre os usuários, né? Principalmente para quem está começando a utilizar o software CorelDRAW. Tá? Primeiro, todos os objetos de curva possuem segmentos, nós, pontos de controle e alças de controle. Vou dar um exemplo. Vou usar a ferramenta Zoom só para vocês poderem enxergar melhor. Eu tenho aqui um objeto de curva. Tá? Se eu vou pegar aqui a ferramenta seleção, vou selecionar, vou dar um clique nesse objeto, e vocês estão observando aqui, ó, que ele é um objeto de curva, né? Então, vamos lá. As definições de um objeto de curva. Possui segmentos. O que são segmentos? Segmentos são esses traços, tá? Entre um ponto e o outro. Cada ponto que vocês estão vendo aqui, nós chamamos de nó. Então nós temos o nó inicial, que é o nó de origem, né? Vamos pegar aqui a ferramenta forma. Vocês vão lembrar que eu tenho aqui, ó, a setinha. Então aqui é o ponto de origem e aqui a saída, que é o ponto de destino, tá? Então esse aqui é o nó inicial e esse aqui é o nó final. Lembrando, isso é um objeto aberto, por quê? Porque o nó de origem e o nó de destino, né, eles não são coincidentes. Então, uma vez que você tiver coincidência entre o nó inicial e o nó de destino, tá, nós temos um objeto fechado. E nós temos nós intermediários, ó. Tá? Então, esses aqui são os nós intermediários. Tá ok? Bom, o espaço existente entre um nó e o outro é dado o nome de segmento. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 segmentos. Esses segmentos, eles podem ser lineares ou podem ser curvos. Então, nós temos dois segmentos lineares, ou seja, esse aqui é um segmento linear, esse aqui também é um segmento linear. E esse 1, 2, 3 são segmentos curvos. Tá ok? Então, dá para perceber que é um segmento curvado. Tá? Linear em linha, tá? Então, essa outra coisa que também está dizendo. Então, ele possui segmentos, possui nós, possui alças de controle. O que seriam essas alças de controle? Vou selecionar esse nó aqui. Vocês vão perceber que ele vai formar essas setinhas, né? Essas setas aqui nós chamamos de alças de controle, tá? E nós temos o que nós chamamos também de pontos de controle. O que seriam esses pontos de controle? Deixa eu puxar aqui, isso que nós chamamos de linha guia, tá? Só para vocês terem uma ideia. Deixa eu selecionar ele novamente. Vou puxar outra linha guia. Percebam que exatamente onde termina aquela setinha da alça de controle, isso aqui, ó, tá? É invisível, né? Você não enxerga, mas aqui estaria o ponto de controle desse nó. Tá? Então, vou selecionar novamente lá. Então, aqui estaria o ponto de controle desse nó. Então, eu posso, por exemplo, clicar, segurar e mudar o ponto de controle. Então, dessa vez, olha só, o meu ponto de controle veio para cá. Tá? Se eu quiser voltar na condição original, eu vou voltar meu ponto de controle onde que ele estava. Não ficou aqui direito, vamos tentar arrumar de novo. Tá? Então, meu ponto de controle estava aqui, ó. Tá certo? Então, isso aqui é chamado de ponto de controle. Tá certo? Então, alça de controle e ponto de controle. Então, é isso que define um objeto de curva. Tá ok? Então, ele possui segmentos, nós, pontos de controle e alças de controle. Deixa eu apagar essas guias. Vamos apagar esse objeto. Vou deixar ele aqui primeiro. Bom, o que são formas pré-definidas? Formas pré-definidas no CorelDRAW são aquelas formas que já são mais fáceis, né? São ferramentas que facilitam o desenho, tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui a ferramenta retângulo, tá? Isso aqui é uma forma pré-definida, tá? Eu tenho a ferramenta elipse, tem essa ferramenta que é polígono, estrela, estrela complexa, né? Então, tudo isso aqui já é uma forma pré-definida, tá certo? Então, ó, forma de fluxograma. Olha lá. Eu não preciso ficar desenhando isso aqui, tá? Tá vendo? Então, por quê? Porque isso aqui já é uma forma pré-definida. Tanto que quando eu crio isso aqui, ó, ele não aparece como objeto de curva no meu gerenciador. As formas pré-definidas possuem segmentos, possuem nós especiais. Com isso, eu vou ter pontos de controle também especiais. No entanto, nós não teremos aquelas alças de controle. Tá? Então, aqui nós temos, por exemplo, um objeto de forma pré-definida. Esse objeto de forma pré-definida, né? Se eu pegar aqui a ferramenta forma, vocês vão observar que eu não consigo nem selecionar através da ferramenta forma. Olha lá. Ele não dá essa permissão, tá? Algumas formas pré-definidas, no entanto, eu consigo trabalhar com a ferramenta forma. Um exemplo seria uma elipse. Então, vamos criar aqui uma elipse qualquer.
Olha só, indo no gerenciador de objetos, ele está lá, elipse. Vou aumentar o zoom aqui. Vamos usar a ferramenta forma, tá? Então vocês percebam que eu consigo pegar pela ferramenta de seleção e consigo pegar pela ferramenta forma também, tá? Então esse aqui já é um objeto que eu consigo fazer isso aí, tá? No caso, vocês estão observando que só tem um nó, né? Tá? Esse nó aqui, ele se comporta de forma diferente de um objeto de curva. Então, por exemplo, se eu clicar e arrastar, ele não permite que eu vou para fora, tá vendo? Nem para dentro do objeto. Então é somente, sempre na mesma linha. Por isso que é um objeto especial, vamos falar dessa maneira, tá? Se eu arrastar ele aqui, ó, e dar uma puxadinha, tentar puxar ele, né, pro lado de fora do objeto, puxar para o lado de fora do objeto, ó lá, ele vai fazer com que a minha forma ele fique com forma de um arco, né? Vamos selecionar novamente. Se eu pegar e jogar ela, tentando puxar ele aqui para o lado de dentro, tá? Ele vai formar nós chamamos de pizza, né? Forma de pizza, tá? Então isso aí é uma forma pré-definida do CorelDRAW, tá? Então cada objeto ele vai ter um comportamento diferente quando a gente faz a manipulação do seu nó, tá? Então, ou seja, é um tipo de objeto especial, tá? Então isso aqui é uma forma pré-definida, tá? E agora nós vamos ver uma diferença. Deixa eu voltar aqui as ações. Lá, nós temos uma elipse. Diferente, vou pegar aqui a ferramenta polilinha, que eu vou fazer o seguinte, ó. Vou pegar aqui do lado, vou dar um clique, amarrei o ponto, vamos fazer um arco aqui, amarrei o ponto, fazer um arco aqui, ó, fechei. Vocês observem agora que eu tô com uma elipse aqui também. No entanto, olha só, ele já é uma curva. Qual que é a diferença? Vamos lá. Ferramenta seleção. 1, 2, 3, 4 nós. Origem e destino batendo no mesmo lugar, tá? Alças de controle. Pontos de controle. Voltando aqui na ferramenta, na forma elipse, apenas um nó. Se eu separar, eu fico com 2 nós. Comportamento diferente, tá? Olha só, que eu faço isso. Vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar esse nó. Se eu tentar arrastar esse nó, olha o que acontece. Ó. Então aqui vocês já começam a perceber as diferenças entre um objeto de curva com uma forma pré-definida. Então, como eu falei para vocês, o CorelDRAW possui várias formas pré-definidas, tá? Então, dentro dessas formas, as mais comuns estão aqui na ferramenta retângulo, a ferramenta elipse e aqui, ó, polígono, estrela. Tudo isso aqui são formas pré-definidas, tá? Isso facilita bastante na hora de desenhar, tá? A gente não perde muito tempo tentando desenhar uma estrela, né? Então, se eu fosse fazer linha por linha, né, então demora um pouco mais. É um processo assim mais dolorido, tá? Qualquer objeto de forma pré-definida, ele pode ser convertido em curva, mas um objeto de curva não pode ser convertido numa forma pré-definida. Como é que eu faço para transformar qualquer objeto de forma pré-definida em curva? Então, basta você selecionar o objeto, botão direito do mouse, vai abrir o menu flutuante e vem aqui em converter em curvas, dando também o atalho Ctrl Q ou também esse botãozinho que está aqui, tá certo? Então, uma vez que vamos clicar aqui, ó, observe que eu já não tenho mais, né, a forma de elipse, tá? Então agora ele já é um objeto de curva. Então ele vai ter agora o mesmo comportamento. Olha só, já tem as nó, alça de controle e os meus pontos de controle. Tá? Então agora eu já tenho esse objeto em forma de curva. Não consigo mais converter ele em um objeto de forma pré-definida. Eu posso até voltar à ação. Olha só, voltei à ação, tá? Mas não existe nenhum comando, tá? Ou nenhuma ferramenta que vai fazer com que eu converta um objeto de curva em uma forma pré-definida. Então, antes de você fazer esse tipo de conversão, tenha certeza que você não vai precisar editá-lo da forma como se você estivesse trabalhando com uma forma pré-definida, tá ok? Para não alongar muito o vídeo, eu vou dar continuidade disso aí, tá? Em um outro momento. Até mais.